Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e nosso programa Mitologar. Como nós estamos falando sobre povos alienígenas, contamos suas histórias, seus mitos, suas maquinações e teorias de conspirações, entre outras coisas, eu já resolvi trazer uma matéria um pouco interessante. Como na introdução do vídeo, na capa, o físico, a ciência e um portal. Bem, a história que nós vamos falar é sobre Kevin Luxenford. Bom, Kevin Luxenford e seu envolvimento em eventos misteriosos em 1952 é um tema envolto em mistério e de debate, frequentemente associado a teorias da conspiração e relatos de fenômenos inexplicáveis que causaram discussões entre a ufologia e a parapsicologia. Mas quem foi Kevin Luxenford, afinal? De acordo com narrativas, era um brilhante físico especializado em mecânica quântica e teorias do tempo. Ele teria sido recrutado por uma agência governamental secreta conhecida como o ENTE para participar de um projeto altamente confidencial. O projeto era o Umbral e os eventos de 1942. Nós temos que lembrar que em 1942 a Europa estava em plena Segunda Grande Guerra, né? A Segunda Guerra Mundial já estava comendo solta pela Europa. Bom, o projeto em questão, o Umbral, envolvia experimentos que combinavam tecnologia avançada, dimensões paralelas e possíveis inteligências não humanas. O objetivo principal seria abrir portais para as dimensões alternativas. Em 1942, em um laboratório subterrâneo, teria ocorrido um experimento que culminou em um evento catastrófico, onde Kevin teve um contato direto com um portal interdimensional. Esse contato teria provocado alterações em sua fisiologia e, segundo relatos, o portal teria se tornado instável, provocando um evento que até hoje é um mistério. Segundo as narrativas que acabam envolvendo Kevin, e o projeto Umbral consistia em exploração de dimensões paralelas, onde buscava entender a natureza do tempo e do espaço. Acreditava-se que essas dimensões poderiam conter recursos energéticos ilimitados e conhecimentos científicos avançados. É claro, se está procurando energia, tecnologia avançada também é uma tônica. O projeto em desenvolvimento de tecnologia de ponta, incluindo dispositivos capazes de manipular a estrutura do espaço-tempo. Havia o uso de conhecimentos de mecânica quântica, teorias da relatividade e outras áreas da física avançada. E quanto a contatos com inteligências não humanas, ou extraterrestres? Uma das hipóteses que o projeto teria era que outras dimensões poderiam ser habitadas por seres inteligentes. O objetivo era estabelecer contato com essas entidades e obter informações sobre tecnologias e conhecimentos avançados. E quais foram os seus resultados obtidos e possíveis falhas? Quanto à abertura de portais, segundo os relatos, o projeto consistiu e conseguiu abrir portais para outras dimensões. Entretanto, estes portais se mostraram instáveis e difíceis de controlar. Contatos com entidades desconhecidas. Há relatos de que o projeto resultou em um contato com entidades de outras dimensões. Existe a possibilidade de que o contato não tenha sido o esperado, e sim algo de caráter agressivo. E quanto a falhas? Talvez a falha catastróficas, que nos falam. O experimento de 42 teria resultado uma falha catastrófica com consequências imprevisíveis. A instabilidade dos portais teria causado distorção no espaço-tempo e outros fenômenos inexplicáveis. Acredita-se que a falha tenha provocado alterações na fisiologia de Kevin Luxenford. Há controvérsias sobre essas teorias? Sim, a veracidade da história de Kevin
Luxemford é amplamente questionada por muitos, considerando uma lenda urbana ou ficção. No entanto, a narrativa alimenta debates sobre a possibilidade de experimentos secretos envolvendo tecnologia avançada e dimensões paralelas. A história de Kevin se tornou popular em sites de canais de teorias da conspiração, sobre ufologia e temas relacionados. O fato, meus queridos e minhas queridas que estão me vendo e me ouvindo, desde quando o homem começou a entender sobre física e ela foi se desdobrando, e esse desdobramento da física, como nós conhecemos hoje, foi abrindo, pelo menos inicialmente em teorias, várias situações que poderiam ser, no campo da imaginação, na exploração da mentalidade da física, acontecer. O caso é que, quando o cientista, usando de tecnologia, aliando-se a isso, a teorias extraterrestres, você bota em prática um objetivo ambicioso, que é mexer com aquilo que você até então não conhece, não tem um conhecimento muito específico. Quantas coisas nós sabemos em teorias, mas que na prática está longe do nosso entendimento? Por exemplo, nós falamos muito hoje sobre energia solar. Estão pensando agora captar energia solar do espaço e transmiti-la do espaço para a Terra. Em teoria é possível? Sim, nós temos satélites, nós temos foguetes, nós temos tecnologia para montar este equipamento no espaço, mas qual é a durabilidade? Esse complexo tecnológico, ele vai suportar o que acontece fora do planeta? O que acontece no espaço? Outra questão, as explosões solares, ela vai suportar essas explosões solares que acontecem todos os dias? Depois, a transmissão dessa energia para o planeta, ela vai se dar de uma maneira linear? Não vai haver nenhum efeito colateral? Então, quer dizer, no campo da teoria, tudo é possível. Mas quando nós passamos da teoria para a prática, nós temos que ter conhecimento suficiente sobre aquilo que nós estamos nos aventurando. No caso do nosso Kevin Luxemford, é o exemplo clássico. Nós sempre tivemos, desde a década de 50, desde quando começou esse avistamento de OVNIs, surgimento da ciência ufológica, ela foi despertando nas pessoas essas questões sobre extraterrestres, vida fora da Terra, tecnologia, energia. Tanto que filmes como Star Wars, Jornada nas Estrelas, seriados que envolvem extraterrestres, se vocês pensarem bem, ela sempre tem na pauta geralmente três coisas: energia, tecnologia e desdobramento, conhecimento dos povos não terrenos. E isso quando não se envolve nas teorias das conspirações, como Guerra nas Estrelas. Um determinado povo alienígena, que é o Sith, tenta governar a República e transformá-la num império. Nós temos Jornada nas Estrelas com N situações e dilemas socioculturais, políticos, até religiosos, vamos assim dizer, que cada seriado, cada episódio nos provoca a pensarmos esses dilemas. Quando nós viemos para seriados mais modernos, por exemplo, como The Files, na Apple TV nós temos um seriado que está falando sobre a colonização de um povo em outros planetas, porque o planeta que se encontra corre o risco de entrar em colapso, sem falar que o governante máximo do planeta, ele é a repetição de DNA de uma mesma família que é clonada, olha bem, clonada de tempos em tempos para manter a perpetuação de uma mesma linha humana no governo. Então você começa a observar que há teorias, essas teorias vão se desdobrando e vão nos dando cada vez mais ideias, curiosidades para buscar entender e como explorar isso. Voltando no Kevin, ele foi convidado para isso, abrir portais. E através dos portais, se ele conseguisse abrir um portal, estabilizar um portal, controlar um portal, e o que há por detrás desse portal, se ele encontrasse uma nova civilização,
novos povos, uma nova dimensão e pudesse ser explorada pela humanidade, mudaria todo o curso da história. Lembrando que durante a Segunda Guerra Mundial houve uma corrida muito grande por desenvolvimento de tecnologias, principalmente a tecnologia voltada para a guerra. Não se esqueça que a Alemanha nazista ela estava conquistando territórios. Ela estava como pode dizer assim, paulatinamente derrubando país após país e colocando esses países sobre a bandeira nazista. Quase toda a Europa foi nazista por pressão de guerra. Então a corrida pela tecnologia de ponta, principalmente a tecnologia militar, bélica, né? Bélica é militar, de guerra, era uma tônica. Por quê? Porque aquele que tivesse a tecnologia mais avançada de guerra tinha maiores chances de ser bem sucedido na sua ambição. De um lado, a Alemanha de tornar todo mundo nazista. Do outro lado, aqueles que são contra a teoria nazista de derrubar o invasor, de derrubar, né, de suplantar o avanço do partido do nazismo sobre a Europa e, por consequência, os outros continentes do mundo. Então, a tecnologia ela estava em voga. E mesmo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, com a divisão do mundo, com o surgimento da União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, a corrida da tecnologia bélica continuou, que é chamada de Guerra Fria. Então vocês conseguem entender que todo esse contexto em que o Kevin Luxenford viveu. Então o que acontece? A busca pela tecnologia nos força, dependendo da situação, nos força a empreendermos coisas que está na teoria, na mente, mas que quando passa-se para a prática é preciso ter cautela. O exemplo que deixo desse experimento, que muitos dizem que é lenda urbana, outros dizem que não, porque o Kevin Luxenford ele existiu, ele era um físico, ele existiu mesmo. Então o que acontece? Como é um experimento secreto, de alta segurança, vai ficar na especulação. Por quê? Porque enquanto não tirar deste experimento o umbral, o ultra secreto, vai ficar sempre na mente das pessoas. Será que aconteceu mesmo? Será que não aconteceu? É lenda urbana? Não, não é lenda urbana. Aconteceu de verdade? Não, foi uma falácia, foi uma viagem coletiva. Alguém tomou algum alucinógeno de nível coletivo e começaram a imaginar coisas que não existiam. Nós só vamos saber quando realmente vier a público esse experimento, se ele realmente existiu e em que ele consistia de fato e se ele teve algum sucesso, quais foram os sucessos obtidos, quais foram os fracassos obtidos e qual é o resultado, qual é o resultado final. Fica para nós mais um questionamento, mais uma tentativa humana de ter contato com os povos de fora do planeta, com civilizações de fora do planeta, com tecnologias fora do nosso entendimento nessa corrida da evolução tecnológica científica. Infelizmente, no contexto em que o Kevin se encontrava, a corrida era para a tecnologia de guerra, de luta, bélica. Não tem como nós não corrermos disso, porque com certeza se ele tivesse obtido sucesso, tivesse tido contato com extraterrestres, tivesse lhe dado conhecimento da tecnologia, e principalmente uma tecnologia voltada para a guerra, dependendo de quem estivesse financiando esse experimento ultra secreto, iria se beneficiar dessa tecnologia para a guerra que estava em curso durante toda a Europa, durante a década, né, a década de 50, 60, 70, 80, 90 e até hoje. Porque o que as pessoas têm que entender sobre guerra? Começou a Segunda Guerra em 1900, estava em guerra em 1942, mas essa guerra não terminou. A guerra terminou? Não, olha só, hoje, olha quantas guerras nós estamos pelo mundo afora ainda. Elas são resultantes de ambição, de ressentimento, de vingança, de situações que não foram resolvidas durante todo o século XX. Aliás, nem do século XX. Eu costumo dizer que a Primeira Guerra Mundial ela é resultante de feridas
do século XIX que não foram resolvidas, que acabaram culminando com a Primeira Guerra Mundial, que criou mais problemas, e dela ressurgiu a Segunda Guerra Mundial, aumentando ainda mais esse abismo, e chegamos até onde nós chegamos hoje, ainda com feridas abertas, sangrando, sem resultado, sem um ponto final. Agora imagina você, que está me vendo e me ouvindo, se o Kevin tivesse tido sucesso. Como que seria o mundo hoje? Pelo cenário de guerra, como seria o mundo hoje se a tecnologia alienígena tivesse caído nas mãos, por exemplo, dos nazistas? Como que seria o mundo hoje? Fica para nós pensarmos sobre tecnologia, sobre física, sobre essa ambição que nós estamos tendo a todo momento, a todo custo, de querer se sobressair mais, ser mais. A tecnologia ela tem que estar a serviço da evolução humana, pela melhoria da vida, por um ecossistema mais equilibrado, e não a busca pelo domínio dos povos. Toda tecnologia que busca o domínio dos povos, uma hora ela se volta contra a sua criação. Dizem, né, que Einstein, que foi o criador da energia nuclear, disse que ele, nos seus últimos dias de vida, antes de falecer, amargurou-se por ter criado tal ciência, porque ele viu a sua ciência, a sua tecnologia, o seu estudo, o seu experimento tornar-se bomba, uma bomba de destruição em massa. Fica para nós pensarmos. Desejo a vocês um bom final de semana e semana que vem estaremos aqui no canal Pleiadianos. Um forte abraço a todos.